Legal. Olá a todos. Vamos começar aqui então. Relato de experiência a respeito de um artigo publicado, num periódico de grande impacto. Estão aqui comigo a professora Carla, Daniel, me orientando, pelo menos nesse momento, o Arthur, que é um colega nosso aqui também da pós-graduação, aluno nesse momento de doutorado, Karine e a Helena acabando de entrar, além da Ana Paula, que eu devo agradecer por ter mexido os pauzinhos para a gente montar tudo isso que está ocorrendo aqui. Muito bem, pessoal. A ideia é eu comentar sobre o desenvolvimento de um artigo que eu fiz, que se chama Machine Learning and Bankruptcy Predictions. Foi publicado numa revista chamada Expert Systems with Applications. É uma revista de cunho computacional, porém, como o nome dela diz, né, o título dela, ela trabalha muito com aplicações disso. E a ideia aqui é apresentar um pouco dessa experiência para vocês, né, que é baseada no desenvolvimento desse trabalho. Então, organizei um pouquinho a minha fala aqui sobre desde quando eu começo a fazer a pesquisa até a publicação de fato, né? Muito bem, como é que começou esse trabalho, né, fazendo um pouquinho da ordem cronológica das coisas. 2014, me mudo para os Estados Unidos, vou ser orientado por um pesquisador renomado, que inclusive é keynote speaker esse ano no Enampad, professor Eduardo Altman, que é um especialista em trabalhar com previsão de falências e coisas afins, né, como distress e por aí vai. Ele já tinha trabalhado com algumas coisas além disso, como, por exemplo, rating e tal, mas quando eu cheguei lá, ele perguntou qual é o seu projeto. Eu falei, eu ainda não tenho projeto. Né? E ele, então, você vai ler e vamos, à medida do momento que você tiver um respaldo científico, a gente vai trabalhar em cima dessa ideia. E aí fiquei de castigo dentro de uma sala da Universidade de Nova York por aproximadamente uns 3 meses, lendo, relendo, assistindo muito seminário para pegar algumas ideias e li todos os trabalhos dele, que não são poucos, e comecei a perceber que muita gente que lia os trabalhos dele já estavam experimentando um pouquinho de inteligência artificial. E resultados se mostrando interessantes. Eu comecei a observar aquela questão, né? Inteligência artificial, isso é 2014. Né? Para os Estados Unidos, isso já está em bastante em andamento, né? Algumas tecnologias, e algumas naquela época nem existiam mais utilizadas hoje, né, Carla? Se a gente citar a BERT, por exemplo, que é de 2018. Mas naquela época, uma que eu gostava bastante era Support Vector Machines, é conhecida como SVM. É uma técnica de otimização muito interessante, né? Tem um pequeno truque, mas envolve muito cálculo. Por isso, é chamado de um método computacional, né? E ele também é dito de machine learning, né? Que faz essa parte de aprendizagem a partir dos dados. Então, comecei a me interessar por esse método, vi outros com o meu orientador, que eu comecei a notar, olha, a história de prever, né, de trabalhar com risco de crédito, ela já tá bem evoluída nesse sentido, né? Mas, assim, percebe-se uma lacuna aqui no uso de inteligência artificial que tem melhores resultados, né? Qual que é o malefício que eu li bastante, a pior desvantagem, vamos chamar assim, sobre o machine learning, né? Era justamente a quantidade de dados. Então, se você tem uma massa de dados suficiente, esse número suficiente não é milagroso,
né? Se você tem essa massa de dados, você vai ter resultados interessantes. E isso é avaliado caso a caso, assim como na estatística também. Muitas vezes a gente vai propor alguma modelagem, depende de alguma robustez nos modelos. Legal. Então, estudei um pouquinho e tal, e aí eu falei para ele, olha, professor, eu tenho lido bastante, né? Tenho assistido aqui bastante aulas e apresentações. Naquela época eu assisti até Arthur e Daniel. Eu assisti a aula do melhor professor de valuation do mundo, que se chama Asva Damodaran, né? Então, eu assisti a aula dele e tive muitas ideias, né? Ele é um indiano que é professor da Universidade de Nova York, e o sonho dele é ser o maior professor de finanças do mundo. Esse é o objetivo de vida dele. E o objetivo de vida do meu orientador é propor um modelo global de previsão de falências. Esse é o grande objeto de desejo dele enquanto pesquisador, né? E aí eu pensei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu tenho massa de dados suficientes nos Estados Unidos, desde que ele me forneça, porque ele que tinha os dados de falência nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é um pouco manual, né? Até um tempo atrás era bem manual você saber qual empresa tinha falido ou não. A grande diferença é que nos Estados Unidos, a minha amostra era de 4 mil empresas, né? No mercado financeiro, com dados disponíveis. E no Brasil, a gente tinha em torno de 300, que é o que tem mais ou menos hoje. E nos Estados Unidos, eu tinha uma coleta de dados confiável desde 1950. Enquanto no Brasil eu tinha uma coleta de dados confiável desde 1996. Então eu falei, bom, né, não é o momento de atacar Brasil primeiro, porque é provável que esse meu orientador não tenha interesse. Segundo, eu preciso primeiro testar numa amostra razoável para ver se esse modelo funciona bem e desenvolver a partir disso, né? E aí eu juntei um pouco da literatura de previsão de falências e juntei um pouco da literatura de aprendizagem de máquinas, né, de machine learning. E apresentei para ele, olha, professor, diante desse arcabouço aqui, eu acho que essa é uma boa experimentação. Ele topou na hora, ele falou, pode tocar. E aí eu falei, só que eu preciso de acesso às empresas falidas. Aí ele, tudo bem, amanhã está na sua mesa o pendrive com os dados. Aí, na hora, ele já ligou para a secretária e falou, providencia os dados da minha base de dados para o Flávio coletar, que ele vai trabalhar em cima dela. Beleza, no outro dia os dados estavam comigo, um pouco desestruturados, mas a base principal, que tinha os dados fundamentais das empresas, né, os balanços e DRS, estavam muito práticos de coletar. Então, começou o exercício primeiro de tratamento de dados, e aí veio um primeiro ponto, né? Quais as variáveis vamos usar? Então, percorri novamente a literatura para observar essas variáveis. Tinham as variáveis já estipuladas por ele, que envolve lucratividade, produtividade, giro, né? E uma de setor. E depois eu resolvi acrescentar umas variáveis de não estáticas, né, que eu chamei naquele momento, que eram variáveis que envolviam mudanças, ou seja, eu precisava de dados de mais de um período. Justamente para ver assim, uma empresa que se movimenta, né, uma determinada variação em um indicador, será que isso não traz um sinal de que essa empresa vai falir ou não? Beleza. Era um sinal. Já haviam pesquisas que tinham testado alguma coisa, mas assim, era ainda um pouco
Mas nos Estados Unidos não tinham nada. Então, aí veio um pacote de inovações. Eu utilizei dados americanos com inteligência artificial e variáveis não estáticas que não estavam ainda investigadas nesse rol de possibilidades. E o resultado deu bom, né? O modelo convergiu lindamente, sem dúvidas nenhuma. Eu utilizei aproximadamente 900 empresas, 900 dados, né? 900 observações para criar o modelo. O modelo convergiu sem problema algum. E eu testei isso em 13 mil observações. E aí os resultados que eu tenho são para essas 13 mil observações. A partir dessas 900 empresas que eu treinei, né, com dados até 2005. Então, era como se eu tivesse criado um modelo em 2005 para observar, assim, a empresa em 2006, 2007, até 2015, ela vai falir ou não, né? Um ano à frente. E aí a gente chegou em resultados interessantes que eu acertava em torno de 80% só com as variáveis dele, e chegava a um índice de 90% de acerto das empresas que iam falir no ano seguinte, né? O resultado foi muito bom, ele gostou bastante, e aí eu falei para ele, ó, professor, cheguei nesse resultado. Ele, resultado bom, beleza, agora escreve. Quando ele falou agora escreve, né, eu já estava com o artigo pronto na mão, né? Aí eu já cheguei, entreguei para ele e falei, professor, o artigo está aqui, né? Aí ele, nossa, né, tá com o artigo? E como eu estava querendo que ele compartilhasse comigo, né, eu já apresentei o artigo com o nome dele, justamente para ele não ficar na dúvida, assim, né? Eu falei, vou jogar o verde. O não eu já tenho aceito. Aí ele olhou, meu nome está no artigo? Eu falei, professor, com toda a ética do mundo, me permita colocar seu nome, mas obviamente que eu espero que você leia e concorde e acrescente caso haja algum comentário, mas estou plenamente ciente de que o senhor pode não aceitar e a gente não trabalhar em cima disso. Afinal, eu sei muito bem que só fornecer base de dados não é sinônimo de parceria de publicação, né? E aí ele falou, não, claro, eu vou ler o seu trabalho e futuramente eu te retorno. Isso era um sábado, 3 horas da tarde, entre Natal e Ano Novo, né? Era o sábado, acho que era dia 28 de dezembro, uma coisa assim. E aí eu voltei feliz, sorridente, falei, bom, Natal, meu Ano Novo está garantido, né? Agora esperar, né? E aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí lá no quinto mês, eu entrei em contato. Então, professor, eu fiz umas atualizações no artigo, o senhor quer dar uma olhada? Ele, quero sim, me manda. Aí mandei, no outro dia ele devolveu o artigo com um monte de correções e falou, arruma e faz essas alterações aqui e vamos ver como fica, né? Então, fiz essas alterações, nisso o professor Herbert, que foi o terceiro autor no meio de toda essa história, também esteve o tempo todo me ajudando nessas correções, inclusive é um passo importante que ele me ajudou a dar, que foi me dar confiança na inteligência artificial, que ele já previa, olha, inteligência artificial é a modelagem do futuro, se atente a isso, né? É um caminho sem volta. Aí, administração ainda o pessoal não usa, pouco em finanças, mas isso pode ser um diferencial. Apesar de ser método, mas muitas coisas é bom você acertar mais, né? Ter um modelo tão robusto quanto e acertar mais do que você simplesmente investigar um fenômeno e não ter tanta precisão. Mas, enfim. Então, investigamos, fizemos essas alterações e ao entregar para ele uma nova versão, eu peguei o serviço de um proofreading
extremamente profissional, que foi da Elsevier, né, o serviço da webshop da Elsevier, que é muito caro, mas é um serviço que é maravilhoso. É o mais caro de todos os serviços de tradução, de revisão, né? No caso, naquela época era uma revisão. E simplesmente o pessoal comentou até nas minhas estatísticas, né? Que eu soltei uma estatística descritiva, o cara falou: olha, esse número aqui tá muito estranho. É bom rever, porque parece que tem um ponto ou uma vírgula fora de lugar, né? Que esse número aqui não condiz com esse setor que você estava colocando. Aí eu, eu olhei bem, eu falei, nossa, um serviço de proofreading corrigindo o dado, foi impressionante. E ele até fez sugestões, olha, você deixou esse artigo de fora, você comentou sobre esse resultado, e tem um outro artigo aqui também que é interessante, que fala sobre esse resultado. Então, quer dizer, não foi um simples serviço de revisão de inglês. Foi um serviço de falar assim, olha, tô aqui um bom produto para você publicar. Isso fez toda a diferença, né? Porque a hora que eu Ô, devolvi, Flávio, diga. não sei se a gente pode falar no meio do caminho aí, Sim, sim, já te pode. O interrompendo. tempo todo. Primeiro eu queria te perguntar, porque normalmente esses artigos internacionais, eles ganham muita força com a parceria internacional, né? Assim, a Sim. gente ganha muito chegar lá no editor com uma universidade gringa, né? E eu queria te perguntar se nesse meio do caminho aí do que tu nos explicou, do lag, do tempo, se tu estava lá, se tu voltou para o Brasil, como que ficou essa tua interação com o professor nesse meio do caminho? Ah, legal, bem lembrado, né? Eu falei do ano novo, mas a história eu cortei por inércia aí, né? Mas eu vim embora no ano novo. Eu passei o ano novo, no dia 1º de janeiro, eu montei no avião de volta para o Brasil e só voltei lá muito tempo depois, né? 1 ano e meio. Mas antes disso, né? Depois desses 5 meses, a gente se acertou e tal. E aí deu mais um delay de tempo dele confirmar. E a gente sabe, né? Pesquisador americano, a gente tem que ser muito, muito cuidadoso, né? Porque além de serem francos, eles têm muitas vezes alguma sensação assim, não, ó, deixa esse cara para lá, tá? E não tem pudor de falar, ó, deixa para lá isso daí, toca a tua vida e eu toco a minha aqui, tá tudo bem. Mas nesse caso, o professor foi muito, muito parceiro comigo, né? E falou, não, aí lá em outubro, né, então praticamente 10 meses depois da primeira vez que eu forneci o artigo para ele, a gente chegou numa versão e eu falei, professor, eu vou submeter na revista tal. Ele, ok, era o que você tinha pensado, né? Era a revista que você tinha pensado. E aí vamos voltar um pouquinho, né? Por que que eu pensei na Expert Systems? Foi só nela que eu mandei, né? Por que que eu mandei para ela? Então, primeiro, boa parte do meu arcabouço contemplava artigos dessa revista. Esse é um ponto. Segundo, esse arcabouço contava com artigos não só de inteligência artificial, mas também de finanças. Terceiro, tinha autores importantes, tanto da área de finanças quanto da área de inteligência artificial, publicando nesse periódico. Bom, eu tenho aí 3 grandes motivos que me norteiam aí publicar lá, né? E o quarto motivo é esse orientador, ele viu o journal, ele falou, eu conheço um pouco dele, já ouvi falar dele, nunca publiquei lá, mas acho um bom journal, pode submeter para ele. Então, não que o martelo final foi dele, mas ele deu suporte importante, que é o autor da sua opinião, de onde a gente vai publicar. E submeti. Submeti por volta de final de outubro de 2016. Não, final de outubro de 2015.
Foi quando eu voltei para o Brasil no começo de 2015, né? Outubro de 2015 eu submeti. E aí foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Enquanto isso, eu fazendo outros trabalhos, fazendo pós-doc com esses dados, fazendo outro artigo, que inclusive eu acabei de publicar agora com esses dados. E foi passando o tempo e em janeiro de 2017, eu entrei em contato. Aliás, eu fui entrar no periódico para ver isso. Janeiro de 2017 já se completou mais de um ano do artigo submetido. Nenhuma resposta. Mas também não tinha sido rejeitado pelo editor, né, que a gente chama de desk reject. Então, estava sob revisão. Mas aí, depois desse um ano, em janeiro, eu falei, nossa, gente, faz muito tempo que esse artigo está lá. Eu preciso dar uma olhada. E a hora que eu entrei, estava escrito artigo excluído. Tu ia Withdraw. entrando no sistema para ver ao longo desse Eu ano? entrava uma vez a cada 3 meses, assim, para ver, né? Porque uma coisa eu já aprendi. Tá demorando, é porque é bom. Relaxa, espera. Não fica nervoso, não estressa. O periódico demorar é bom. Então, A rejeição vem rapidinho, né? a rejeição é igual, né, notícia ruim, né? Rapidinho tá na mão. Então, assim, passou do desk reject, entrou no under review, beleza, já deu um passo. O under review tem atualização, melhor ainda, deixa o negócio, deixa andar, e foi assim. Ele teve uma última atualização com 6 meses de intervalo. Resumo, né? O que eu poderia supor claramente aí? Um revisor esqueceu, né? E aí o periódico ele tem um sistema automático. Depois de um ano do artigo em avaliação, ele é excluído do sistema. E aí eu entrei e fiquei abismado com aquilo que eu nunca tinha visto. Eu falei, caramba, justamente no meu primeiro artigo importante, o pessoal vem fazer isso comigo, né? Aí eu entrei no sistema e mandei mensagem para o editor. Nossa, então, aconteceu alguma coisa? O que eu posso fazer? O artigo foi excluído e eu não recebi nenhum comunicado. O que está acontecendo? E é um editor que recebe 500 artigos por dia. Então, assim, é um volume de informação que esse cara tem que lidar que é gigantesco. Passou uma semana, nada. Aí eu mandei outro e-mail. Falei, olha, desculpa a insistência, mas eu acho importante eu saber qual foi o resultado e tal. Passou 15 minutos, ele respondeu. Aí ele, olha, eu devo pedir desculpas, né? O sistema automaticamente tirou. Eu vou retornar ele para o sistema e em breve eu te trago novas informações. Aí passou 2 dias, eu entrei no sistema, o artigo estava under review de novo. Eu falei, salvo, né? Aí passou 15 dias, veio a solicitação de revisão, né? Deixa eu lembrar aí um momento importante, que é o ato da submissão, que é um protocolo importante, quando a gente submete um artigo, a gente enviar uma carta de submissão, né? E nessa carta a gente se apresenta, fala qual que é a razão do trabalho, qual que é a importância dele, quais são os principais resultados, né? Por que que eu tenho que publicar naquele journal, né? O que me levou a ser motivado a publicar ali e agradecer pela oportunidade de, né, ser avaliado por um periódico importante. E aí veio a revisão, né? Eu recebi a revisão, eu tinha 30 dias para fazer a revisão. Tinha 50% de revisão complicada e 50% minor, que a gente fala, né? Que são as minors, as revisões mais simples, correção de texto, um gráfico para acertar layout, um número de palavras em algum lugar para você se ajustar, alguma referência que está errada, coisas assim, né?
Então veio a revisão, um mês de dedicação full time para revisar esse artigo, né? Afinal, a revista extremamente importante, o orientador ficou sabendo e já perguntou: o que eu posso ajudar? Eu falei: professor, eu vou fazer essas revisões e te devolvo, e você confirma o que precisa melhorar. E aí eu fiz as revisões todas, né? Inclusive tinha umas metodológicas que eu tive que confirmar. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz esse tipo de correção, a gente tem que escrever uma carta que a gente chama de revisão ponto a ponto, que é uma resposta aos revisores, né? A minha carta estava com aproximadamente 50 páginas de resposta ao revisor. Foi a maior revisão que eu fiz em toda a minha vida, mas eu falei, o que eu quero detalhar, e isso é uma coisa importante para um relato de uma publicação de boa qualidade. Você não deve dar oportunidade ao revisor de negar ou de reprovar o seu trabalho. Tudo que você puder informá-lo, colocar a uva na boca dele, entendeu? Servir um chá quente para ele avaliar. Fornecer uma secretária para auxiliá-lo o tempo todo, descascar a laranja, tudo. Tudo. Mesmo que você ache ele a pessoa mais errada do mundo. Qual é o seu interesse? É publicar naquela revista? Então, dê a oportunidade para ele fazer isso. E não dê a oportunidade para ele te negar esse desejo. Então, essa carta era por quê? Porque eu ia lá, escrevia no artigo, e cada vírgula que eu colocava no artigo, eu ia lá e colocava, ó, além disso, eu coloquei em tal lugar, né? Tá lá a vírgula que eu coloquei por isso, segundo fulano. Então, eu justificava, eu explicava, eu não dava margem para ele duvidar de qual era a minha estratégia e de qual era o meu resultado. Uhum. Apresentando todas essas razões, pode falar, Arthur. Eu queria te perguntar se tiveram algumas sugestões, né, dos avaliadores que você não atendeu e como você abordou isso na carta ao editor. Boa, Arthur, boa pergunta. Esse é o tipo de coisa que é uma recomendação que eu faço a todos os pesquisadores, né? Evite ao máximo negar qualquer sugestão. A Helena colocou alguma... Não, já passou. Evite ao máximo negar uma sugestão do revisor. O revisor, eu sou revisor em muitos journals, eu aprendo muito com isso. Por isso eu continuo sendo e sempre serei para não só colaborar com a ciência, mas também para aprender muito. Tanto com essas revisões que vêm dos autores, como aprender com excelentes autores e também com o editor, de ter um relacionamento com o editor, profissional, claro. E uma coisa que eu aprendi é isso, evite ao máximo negar, né? No meu caso, o que foi solicitado, eu concordava em tudo que tinha que ser atualizado no artigo. Eu olhava para o artigo e isso, inclusive, eu aprendi muito saindo da matemática, viu, Daniel? Porque na matemática, o período que eu vivi na matemática, eu negava muito, eu virava para o revisor de algum trabalho e falava, ele não entendeu o que eu fiz. Mas, na verdade, o que eu fazia, e é uma estratégia boa, inclusive, da gente revisar, se coloque no papel dele, saia do seu papel de autor, se coloque no papel de um leitor e, principalmente, de um leitor especialista também, né? Isso o meu orientador de mestrado me ensinou escreva para uma criança de 12 anos entender o que você escreveu. Não as equações, não a interpretação, mas assim, a redação, entendeu? Começo, meio e fim, e que uma pessoa qualquer consiga ler, né? E foi essa estratégia, e isso também foi útil e possível porque esse meu orientador americano, ele escreve assim, ele escreve fácil, ele fala fácil, né? Quem participar do Enampad vai ter a oportunidade de ouvi-lo falar, vai ver que ele fala muito simples,
E é essa estratégia que eu também acho que é correto, de eu abrir a redação científica para qualquer um ler, que eu acho que é isso que vai trazer. Ah, eu gostei desse resultado, porque eu entendi. Então, eu vou levar esse trabalho aqui como uma referência para eu trabalhar, né? Então, sempre eu pensava assim, eu quero que meu trabalho tenha amplitude. E os revisores apontaram uma série de correções que ele falava, olha, isso daqui não está claro. E aí, a hora que eu parava para ler em voz alta, né, eu lia para minha esposa, lia para o meu irmão, aí ele falava, não entendi nada que você falou. Eu falei, pô, se um adulto não entendeu o que eu falei, então realmente o negócio está fora de órbita. Aí eu falava, e se eu falar assim? Mais ou menos. E se eu falar assado? Agora tá. Aí eu já ia arrumando as coisas para ficar numa redação palatável, né? E aí o tempo correndo, né? Tendo que terminar, tendo que fazer a tradução, porque nesse momento eu estava. Tá, tudo bem, eu gostava de escrever um pouco mais direto em inglês, mas o esforço para fazer essas correções, eu preferia primeiro escrever em português, depois eu traduzia, depois eu passava pelo serviço da Webshop de novo. Então, fui lá, corrigi, beleza, atendi todos os pontos dos revisores e eu, particularmente, acho que eu nunca neguei, acho que uma única de umas 200, de uns 200 questionamentos que eu já tive de artigo, eu acho que eu neguei um. Mas eu devo te dizer, eu acho que esse um que eu neguei foi o que eu mais estendi a resposta. Acho que eu gastei umas 5 páginas de justificativa, porque é o seguinte, se coloca no lugar do revisor. Se coloca. Você recebe um artigo, você fala para o cara, olha, troca A por B. Aí o cara chega e responde assim, olha, a gente não trocou A por B porque a gente entende que o A é um resultado melhor que o B. Ponto. Se coloca no lugar do revisor, o que você vai fazer? Você tá com a faca e o queijo na mão. É só você falar assim, ó, reject. Clica lá e dá ok. Acabou. Você quer dar essa margem para ele? Não. Então você fala assim, eu não troquei A pelo B pelos seguintes argumentos. Eu dei uma ficha, ó, B faz isso, 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 diferente de A, que utiliza isso, faz isso, chega nesse resultado, né? A foi corroborado por fulano, beltrano, ciclano, enquanto B não teve resultados expressivos que fossem atendidos pela comunidade. Então, eu ataco, né, sempre nesses periódicos, para não dar qualquer razão ao revisor para negar o trabalho, né, que é o grande objetivo. Então, fui lá, fiz essa bendita, né, carta gigantesca, peguei, passei para o orientador, ele revisou, né, ambos, todos deram contribuição. O Herbert, inclusive, né, a gente fechou a revisão, era 30 dias, né? Eu acho que era dia 30 de março, um negócio assim que a gente tinha que devolver. Aí era dia 30 de março, às 5 horas da tarde, a gente sabendo que o journal é de Amsterdã, então a gente já queria adiantar 5 horas. Então, era 5 horas da tarde, estávamos nós dois trabalhando ali, fechando os últimos ajustes, conferindo o journal e a carta de resposta, acertando tudo bonitinho em LaTeX, porque é um journal mais direcionado para a área de computação, então a gente já utilizava essa ferramenta. E aí, fazendo essas correções e tal, fechamos, era por volta de 5h45. Nosso tempo limite que a gente acreditava para submeter era 7 horas da noite. E aí eu e o Herbert chegamos, não, vamos submeter agora, porque se tiver algum problema, a gente tem 1 hora para submeter, né? Aí acabamos de fazer toda essa revisão e submetemos. No dia 30 de março, às 11h20, aproximadamente, de Amsterdã. Beleza, entregamos dentro do prazo.
Passou 20 dias, veio a resposta de que o artigo foi aceito, né? Aí ficamos maravilhados. Aí o passo seguinte é um passo de reorganização de algumas coisas minors, se é que vem, e esse artigo foi aprovado, mas o revisor pediu que fizesse pequenos ajustes finos, como algum objeto estranho numa tabela, alguma referência que estava desvinculada, coisinha muito simples. Eram 3 coisinhas. E aí já veio o pessoal do layout pedindo para colocar o artigo no formato X, corrigir. Aí pegamos, submetemos, devolvemos. Aí eles fazem uma nova conferência, manda o pré-print, né, que é o artigo praticamente pronto, só faltando as informações já com DOI. Aí você já fica feliz, né? Porque já vem com DOI, você já sabe, não tem mais volta, agora é só confirmar, né? E aí vem o artigo com DOI, só faltando colocar o volume, o número e o ano. E beleza, deu tudo certo, submetemos em... Isso era 30 de março, 15, abril... foi mais ou menos isso. Acho que em julho o artigo estava publicado. Mas vejam, né? Eu acho sempre interessante olhar todo o contexto, né? Quando eu comecei a construção desse artigo? Eu comecei ele em agosto de 2014. O artigo foi publicado em julho de 2017. Valeu a pena? Era isso que eu até tinha perguntado para o Arthur coletar. Falei, Arthur, vamos ver qual o número de citações dos trabalhos da FAGEM, né? E esse é o artigo mais citado da FAGEM. Em números absolutos e em termos proporcionais, né? Em termos proporcionais não dá nem choro, né? Aí a diferença é maior. Mas eu estava lembrando aqui, o professor Ricardo Azevedo, da FACIC, né? Um grande professor também, ele é revisor não, ele é editor associado da RCF, Revista de Contabilidade e Finanças, uma boa revista da FEA Ribeirão. E ele estava comentando comigo que ele conversou com um pesquisador gringo, e ele disse assim, olha, um bom artigo, ele é considerado um best-seller quando ele tem mais de 50 citações. Claro, excluindo as autocitações, né? Como o meu já tem 350 e eu não publiquei nem 10 artigos depois disso, e o meu orientador muito pouco utilizou essa citação, então acho que ali pelo menos umas 300 não é minha. Né? E, enfim, então o artigo, enfim, realizou um sonho de um pesquisador, que é assim, eu consegui compartilhar conhecimento em alta qualidade. Então, para por aí? Acho que não. Acho que essa luta, ela existe. Muita gente pensa assim, nossa, mas é muito esforço, é muito tempo. A CAPES, programas, exigem que a gente produza muita coisa. É uma questão de propósito, né? Eu coloquei para mim isso e depois disso eu fiz o pós-doc no ano seguinte, né? Final de 2015, enquanto eu estava terminando meu doutorado, entrando na UFO, publicando esse artigo. Detalhe, esse artigo eu tinha participado. Nossa, essa é uma história muito longa, não vou contar ela inteira não, vou cortar ela pela raiz. Esse período em que eu entrei em contato com ele, a primeira vez, que foi ali 4, 5 meses depois, a gente combinou de eu participar de um congresso na França. Aí ele falou, Flávio, vai para esse congresso e leva esse artigo. Eu falei, tá bom. Aí submeti o artigo, tal, foi aprovado. Só que isso calhou de ser no mesmo dia que eu fazia a prova para entrar na UF, né? Aí eu tive que adiar a apresentação lá,
fiz a participação no concurso aqui, saí correndo para pegar o avião para ir para a França, apresentar o trabalho e voltar para a segunda parte da prova. Foi uma loucura. Mas deu tudo certo, tanto a apresentação quanto eu estar aqui hoje, graças a isso, né? Funcionou Ô, tudo muito Flávio, bem. e quando tu submeteu para o Congresso, ele ainda não estava submetido para revista. Ainda não, ainda não, ainda não. Justamente, Usaram o Congresso como talvez um sim, teste, né? De certa sim, forma, assim, de âmbito internacional, sim. a Isso é uma proposta. coisa que eu particularmente gosto muito e alguns acham que isso não é legal, outros acham que é, mas é um estilo mais americano de ser, que é estressa o artigo em eventos, ou seja, apresenta ele para a comunidade antes de publicar, melhora, aprimora e tal, depois se submete. Qual que é a vantagem disso? Boa parte dos revisores já vão saber que trabalho é esse, quem é você, né? Mesmo não tendo o nome lá, ele já vai ter noção. E ele já vai perceber se você melhorou o artigo pelo que ele pediu, né? Então, essa estratégia eu gosto porque facilita muito esse processo. E isso é o que? Um amadurecimento do trabalho. Isso é ciência. Você está apresentando melhorias baseado em gente que é especialista. Você não pode negar isso, né? Esses tempos, por exemplo, um amigo meu veio me falar, mas você não tem medo de alguém copiar o que você faz? Eu falo, menino do céu, eu trabalho com isso faz 20 anos, fora o tempo que eu estudei na escola. Você acha que é fácil alguém imitar isso daqui? Se alguém quiser imitar, eu vou deixar, porque assim, é um cara muito bom, é alguém que ficou muito bom, sabe? Não posso menosprezar tudo que eu fiz, tudo que eu sei, todo conhecimento que eu aprimorei. Acho que isso a gente tem que valorizar, né? E até esse orientador americano fala para a gente assim, ó, vocês precisam ter mais autoconfiança em vocês, da capacidade e de utilizar o conhecimento de vocês no mundo afora, não só no Brasil, né? Sair um pouquinho disso. E realmente eu fui para o Congresso muito bem recebido, dialoguei com pesquisadores, teve gente da Austrália, teve gente dos Estados Unidos, Rússia, teve gente da Standard & Poor's que veio falar comigo, gente do México. Então, olha que legal, olha que compartilhamento, né? Super interessante de gente falando, olha, você deveria fazer isso, fazer assado, tal. Gente do FED foi quem comentou o meu trabalho, né? Então, quer dizer, isso tudo agrega. E aí a pessoa vai lembrar, ó, tem aquele trabalho que eu vi naquele congresso, você pode dar uma estudada naquele trabalho, né? Tá numa revista tal aqui, pega lá. Eu não tenho dúvida de que muita gente se interessou pelo trabalho depois disso. E aí, no meu pós-doc, eu continuei um trabalho parecido, né? Isso é 2015, que ele foi publicado agora em 2021. Então, 5 anos de dedicação, né? Não tenho pressa de publicar. Se alguém acha assim, não, Flávio quer publicar logo. Eu publico logo trabalhos que são simples, aí não tem por que ficar, né? Mas eu sempre elejo assim, não, esse daqui é o meu carro-chefe. E o meu atual é com esse orientador americano, que agora posso chamar de colaborador, né? Que a gente está fazendo Financial Distress para a América Latina. E esse trabalho começou em 2017, né? A gente amadureceu, participamos de um encontro brasileiro de finanças, né? Pode perguntar, Arthur. Flávio, quanto ao serviço de revisão da Elsevier, que você enviou o artigo, você acredita que tenha sido muito importante para a publicação do artigo? Ou seja, vale a pena nós investirmos em um serviço profissional, né? Em um alto custo? Você acha que tem um peso grande? Para a gente hoje esse custo é muito alto, né? A Emerald tem um serviço parecido, que você negocia o valor, né? E tem um que você não negocia o valor, mas é um serviço mais completo, parecido com o da Webshop. É o Webshop, Elsevier.
que eles prometem que o artigo você vai poder rodar quantas vezes você quiser com eles, até o artigo ser publicado. O serviço custa $1.000. O serviço da Elsevier custa aproximadamente uns $1.500, só que o artigo fica 1 ano à disposição para você corrigir. Então, a partir do momento que eles te entregam a revisão, você submete o artigo, quando ele retornar, você pode submeter para eles com as correções que eles não cobram nada. Então, eles têm um ano de garantia lá para fazer essa revisão. Eu acho que vale a pena, só que isso é só para quem pode, né? Então, eu submeto basicamente projetos científicos só para pedir dinheiro para a webshop, porque é uma publicação que eu garanto. É uma publicação que eu vou garantir com excelentes pesquisadores e que vai ser muito citado. Esse que eu acabei de publicar agora do meu pós-doc, né, que durou 5 anos, por que ele demorou tanto? Porque eu não tinha dinheiro para fazer revisão. Então, eu fiz eu mesmo essa revisão o tempo todo, né, mastigando o artigo, aprimorando, lendo e vendo, né, uma redação mais clara por um americano, né, sempre olhando para a revista que eu estava, que é uma revista americana, e sempre observando essas características para fazer minha publicação. Então, eu direciono minha pesquisa sempre levando em conta toda uma estratégia, desde o arcabouço teórico até o periódico que eu vou publicar. Então, está dentro do escopo, está muito bem dentro do escopo, eu vou conseguir defender isso com unhas e dentes que está dentro do escopo, porque eu já tomei uma invertida dessa que eu fiquei muito triste. Era um artigo bom e eu submeti, acho que era Multinational Financial Society, International Journal Multinational Financial Society. E passou pela primeira revisão. Na segunda revisão, o artigo estava andando já fazia 1 ano. Na segunda revisão, o editor virou para mim e falou, está fora do escopo, rejeitado. Foi essa. No dia seguinte que mandou a segunda revisão. Cara, você se desmonta, né? Porque você espera disso num desk reject, aí beleza. O cara fala isso, tá bom, né? Bola para frente, próximo. Mas lá na segunda revisão, depois de você amadurecer tudo isso, tudo isso a gente leva em conta, né? Mas a ideia é essa, é sempre fazer um bom referencial, sempre levar em conta alguns pontos que você considera importante, que aquela revista também considera. Ah, mas tem muita coisa aqui que eu não consigo encaixar. Alguma revista você tem que estar dentro do escopo, porque senão, né, uma coisa eu digo, trabalhos recorrentes, replicações, né? Replicação, à medida que o tempo está passando, está ficando cada vez mais difícil de publicar, né? Mas trabalhos que você traz alguma nova perspectiva, né? Eles têm sido melhores aceitos. Então, sempre procura dar uma inovada, trazer alguma coisa nova, e é isso que você vende na carta ao revisor, né? Na carta ao editor. Então, fazer toda essa construção vale a pena. Eu digo e vou permanecer dentro disso, publicando pouco, apesar de parecer que eu publico muito, mas eu acredito que eu publico pouco, mas eu prefiro publicar bem, mesmo que demore, mesmo que tenha todo e publicar em inglês, né? Publicar em português, eu entendo o seguinte, eu estou deixando do público brasileiro ler. Não, eu não entendo assim, porque hoje existem excelentes ferramentas de tradução.
Aí as pessoas podem falar assim, então publica em português. Não, não publica em português porque as revistas brasileiras não são conhecidas lá fora. Então, se elas tivessem a amplitude que tem as revistas em inglês, beleza, eu até poderia hoje publicar nela. Mas é por isso que eu publico nas revistas internacionais, porque tem abrangência, né? Tem publishers bons. Isso está avançando aos poucos aqui no Brasil, né? Então, acho que é por aí que a gente tem que se dedicar. É isso, pessoal, o relato. Gostaram? Ô, Flávio, Ô, Cláudio, tudo bem? tudo bem você? Tudo bom? Então, cara, eu queria assim a sua opinião sobre porque você publicou com o seu orientador, a princípio, pelo que eu entendi aqui, consegui entrar um pouquinho depois, mas Isso, parece que você publicou com o seu orientador. isso. Para um pesquisador brasileiro, um grupo de pesquisa brasileiro, conseguir a publicação sem essa parceria internacional com um pesquisador já com algum conhecimento, já com algum trânsito no meio, o que você pensa sobre isso? Assim, né? Por exemplo, um grupo aqui do Brasil, de uma universidade qualquer aqui, que não, vamos tentar submeter a uma revista boa, uma revista de bom nível, americana ou europeia, de qualquer país ali. O que você acha disso? É mais difícil, sim, Cláudio. Sem hipocrisia alguma, é mais difícil, porém, é possível e eu vou dizer porque eu entendo que é possível. Primeiro, grandes publishers e grandes journals esperam pesquisadores experientes, né? Então, você imagina que eu, recém-doutor, teria um trabalho bom para entregar? Mesmo? Nenhum journal ia dar credibilidade para um recém-doutor, né? Um journal com um fator de impacto de 5. Não passa por essa, né? A Carla, por exemplo, acabou de publicar nesse journal, né? E foi só pesquisadores brasileiros, né, Carla? Tinha internacional? Tinha um prof americano, Tinha um junto, americano. de Baltimore. De Baltimore. Não é uma universidade extremamente conhecida. Não é uma grande universidade, é uma universidade bem pequenininha, mas foi no mesmo journal, no Expert Systems também. Então, eu acredito, Cláudio, que assim, fazendo uma boa pesquisa, uma boa construção, que é algo que você só vai aprender convivendo com essa literatura, consegue sim. E eu acho que eu já estou quase lá, né? Eu acho que estou quase lá. Queria Aprendi. fazer um comentário disso também, que eu Sim. acho que tem alguns redutos, alguns journals que dão muito valor para a diversidade dos autores, porque isso está começando a ser cobrado dos journals também, não tem entropia, né? Que o conhecimento não fique sempre dentro das mesmas instituições. Isso é uma excelente porta para a gente publicar internacionalmente, assim, vindo do Brasil. Especialmente se, e aí eu acho que é a grande chance da gente publicar sem a conexão gringa, né? Que se o Brasil tem algo que interessa para aquele campo de pesquisa. Então, o Brasil tem algo relevante em determinada área, o Brasil tem um contexto diferente, e aí, dado isso, a gente integra isso com uma base teórica, elementos contextuais que ainda não foram estudados, isso pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo, e aí, eventualmente, esse interesse é o que abre a porta para colocar o que tem de distinto, ou até mesmo que contraria alguma teoria, por exemplo, porque é algo significativo. Então, acho que tem essas duas coisas, assim. Se a gente tem algo específico do nosso contexto e também essa abertura maior para a diversidade da origem dos pesquisadores. Isso, bem lembrado, Carla. Essa diversidade ela está sendo estimulada mesmo, e não necessariamente com americanos e com pesquisadores de regiões conhecidas.
mas também com pesquisadores, por exemplo, australiano, chineses, né? Porque o chinês agora está com muito dinheiro para pesquisar. Então, dinheiro para fazer tradução e correção para eles, isso não é problema, isso daí é solução. Isso aí é solução para eles. Então, você está pensando assim, não, preciso pesquisar a China, mas não tem dinheiro para corrigir o artigo? Não, fica tranquilo, isso daí ele resolve. África também, tem muitos artigos surgindo a respeito da África, e eu acho que estrategicamente, Cláudio, a gente deveria olhar melhor para a África do Sul, Moçambique, Angola, que a gente, inclusive a FAGEM tem um convênio com Moçambique, né? A gente deveria fazer uma abordagem, né? Uma aproximação maior com esses pesquisadores, para a gente fazer pesquisas que envolvam essas duas regiões, que são... Está todo mundo percebendo agora, né, que não é só a Europa, Ásia e América do Norte, né? A gente tem outros continentes e outras regiões do mundo que são importantes e que merecem dedicação de pesquisa em torno delas. Então, é aí que a gente tem que ir. Alguém falou? Eu, Karine. Oi, Karine. Acho muito interessante esses artigos da China, da África, porque neles a gente consegue perceber a regionalidade do programa, né? Uhum. Só depois de ler esses artigos que eu consegui identificar o que é a regionalidade que o programa pede, assim. Pois é. Os portugueses quase não viam muito assim, essa regionalidade. Sim, é verdade. Eu também olhei um pouquinho os artigos africanos, eles abordam, né, realmente um pouco mais da regionalidade. Muito pouco eu tenho visto. Eu tenho feito algumas revisões que abordam regionalidade, até tenho nutrido, né? Depois que o artigo é publicado, eu passo para alguns pesquisadores aqui da FAGEM, o pessoal aqui usou regionalidade para isso, isso daqui usou para assado. E o legal é que, né, você conhecer o processo de revisão, então você tem uma opinião ali, logicamente, usando a ética da revisão, né? É assim, Flávio, você vê bem, você acha que o pessoal lá fora vê bem regionalidade? Então, por eu ter passado a experiência da revisão, eu vejo que outros, né, revisores acharam a respeito disso. Então, eu falo, olha, aparentemente, dentro desse contexto aqui, eles não foram nada contra, né? Fizeram aqui uma possibilidade de trabalho para a regionalidade. Então, são saídas importantes. Mas são portas que você tem que saber cuidar delas direitinho, porque podem fechar e você não visualizar mais o que o mundo está pensando a respeito, pelo menos até a publicação, o que o pessoal, além de você, vê a regionalidade, né? Por isso, participar dos congressos internacionais tem essa validade. Vai no BALAS, que é um congresso que pesquisa a América. É um congresso super legal, ele ocorre na América toda. Tem os congressos Multinational Financial Society na Europa, tem os da AFA, né, no meu caso, né? Aí, de operações, a Carla pode falar um pouco melhor, mas a American Financial Society, né, que tem excelentes congressos, né? Agora eu comecei a navegar um pouquinho pelos congressos da IEEE, que é aquele IEE, que é mais direcionado para as engenharias. Tem um monte de congresso interessante para ir, né? Então, o que a gente aprende nesses congressos é uma infinidade, né? Você se deleita com tudo isso. E semana que vem, lembrando, né, gente, temos o nosso EGEM, prestigiem, excelente evento, o melhor da região aqui disparado, sem sombra de dúvida, não tem para ninguém. Acho que está todo mundo inscrito aqui, né? E é isso, gente. Acho que eu falei muito aqui, né? Vocês têm que colocar mais aí. Daniel tá quieto, não perguntou nada. Ô, Flávio,
Mas isso que vocês estavam comentando aí de ter uma referência lá fora, por exemplo, quando você manda um artigo para esses journal, eles sabem quem que está enviando, O editor sabe. sabe, e aí ele já interfere diretamente. Então, existe uma grande diversidade. O editor sabe e, às vezes, os revisores também sabem. Não é sempre que o revisor não sabe. Eu mesmo tenho um journal altíssimo impacto, não lembro agora o nome dele aqui, mas toda vez, eu acho que é o próprio Expert System. É o Expert Systems, tu, como revisor, eu também já revisei para eles. Como revisor, tu enxerga. É que essa é a diferença do Double Blind Review para o Blind Review, né? O Double Blind é nem o revisor nem os autores se conhecem. E o apenas Blind, o revisor conhece os autores, que é o caso do Expert Systems, por exemplo, e os autores não conhecem os revisores. Aí esse é só o Blind. Então, acontece para além dos editores, os revisores saberem também. Inclusive, está até ocorrendo uma mudança a respeito disso, né? Com o Publons, que os journals estão perguntando, pode divulgar seu nome que você revisou tal artigo? Eu coloco, pode, não tem problema. Mas, assim, é depois, né? É depois que você revisou. Acho interessante, acho que a ciência tem que ser transparente nesse processo, mesmo que seja pós, para isso aumentar o diálogo. Olha, esse revisor aqui trouxe boas contribuições, mesmo que negou, trouxe boas contribuições e tal. Então, de repente, surge até parcerias para conversar. Não, vamos conversar com esse revisor, de repente, esse cara quer trabalhar com a gente nesse projeto e assim, tem alguns trabalhos que até vale a pena você, de repente, entrar. Então, é mais portas abrindo. O que eu faço, gente, é jogar na probabilidade. Eu não jogo na Mega Sena, mas eu discuto projetos de pesquisas que eu vejo potencial. Então, é uma questão de abrir portas e, assim, tem possibilidade? Tem. É real? É. Então, por que fechar? Né? Acho que a gente tem que estar disposto e desenvolver isso sem pressa para publicar. Não, tem que sair um artigo. Não, tem que sair pesquisa, tem que sair conhecimento, tem que conhecer a teoria, que eu acho que é o mais importante de tudo, é a gente navegar pela literatura científica, ver o que tem de teoria por trás do que a gente faz, para a gente trabalhar em cima disso. Seja para desenvolver uma nova teoria, seja para trazer alguma contribuição para alguma existente, ou coisas assim, né? Outra coisa que eu queria perguntar, acho que você falou que o sonho lá desse orientador é criar um modelo de diferencial de stress universal, né? Era isso que você tinha comentado. Você acha que isso é possível diante de todas as peculiaridades que tem cada país, cada setor, sei lá? Não por um único modelo. Eu acho que talvez esse sonho não era bem esse sonho dele, mas ele queria ter reunido todos os modelos de previsão, os melhores do mundo na mão dele, né? Mas a gente pode fazer um global, Daniel, de municípios, né? De falência de município. Por que não, né? Tomara, né? Tomara. Mais um artigo de alto impacto. Fazer a teoria Garruti e Barbosa aí, fica bonito, hein? O Garruti é meio italiano, então o pessoal, não, é um italiano que está pesquisando. Já era. Tá vendo aí, Mioto? Ó, tem italiano aqui no grupo. Marcolin também, né? É italiano, não é? E o Arthur? O Arthur é rosa, é português. Rodrigues, da Karine, é português. Carvalho, acho que é português. Ribeiro também, né? Tem muito. Mioto é o quê? O que é Mioto? Acho que é espanhol. Mioto é italiano. Italiano. Apesar de que a fonética leva um pouco para a Ásia também, né? Mas é italiano. Tá certo. É a região do Vêneto. Verdade, ó. Então, tá vendo? Ó, só pesquisadores europeus aqui.
Tá bom, né, gente? Acho que papeamos bastante, já falamos mais de 1 hora aqui, né? Agradeço a todos aí pela oportunidade de contar essa história para vocês. Esperamos que em breve, né, lá para novembro, a gente faça um outro desse para contar um pouquinho, né, Carla? Bom, gente, qualquer coisa. Pode me chamar que tô aí à disposição. Ah, legal. Todos têm meu e-mail, né? Todos conhecem aí a professora Carla, o professor Cláudio, né? Os alunos aqui da nossa PPGA, acho que o Arthur, Daniel e a Karine eu tenho certeza, a Helene eu não tenho certeza, e a Isadora também, mas eu acho que a Helena né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, né? No EGEM. Encontro vocês lá. Valeu, gente. Um grande abraço.